Fala galera, muito bom dia, trago mais um vídeo canal aqui pra vocês galera. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte da imprensa esportiva aí de todo o Brasil, repercutindo tudo sobre a vitória do Flamengo por 3-0 frente ao Milionário, né, e se classificando para as oitavas de finais. Então vamos ver aí o que a imprensa falou tudo sobre o Flamengo, né, e como foi a atuação aí. Então fica agora aí com o vídeo. Pois é. Aqui na hashtag Troca de Paz ainda, o Jorge Luiz Diniz, sua besta, ele me chama. Que isso? Será que esses times que você citou querem pegar o Flamengo mesmo jogando o segundo jogo em casa? Claro que não, Jorge Luiz, é o que eu estou dizendo aqui. É difícil também para os primeiros colocados ter que enfrentar Flamengo, eu falei de Palmeiras, Galo, River e Fluminense de um lado, mas como segundos colocados a gente tem Flamengo, Botafogo, pode ter São Paulo. Então Claro. um pote pesado. Um pote pesado. O pote 1 ainda estará mais pesado naturalmente, mas tem assim, armadilhas nesse muitas armadilhas, né? O Eduardo do Lima diz, Diniz, enfrentar a altitude é pior, strongest Bolívia. É verdade, são confrontos que acabam ficando também muito difíceis. A Rita de Cássia, que participa com a gente, fala, tomara que o Botafogo pegue Bolívar, kkk. Não sei se você torce pro Botafogo ou não, você está querendo o bem do Botafogo ou mal, porque não é fácil nesse momento. O Bolívar virou uma grande loteria, né? Porque não é fácil. Jogou mal no Rio, né, contra o Flamengo. Defendeu muito mal, né? Principalmente. E é um time que, fora de casa, ele tem essa dificuldade, defende mal. Tanto que o Flamengo encontra com certa facilidade o seu gol em La Paz. Quando ele consegue construir minimamente uma jogada, ele encontra o gol. A questão é você defender. Né? São todas as questões que envolvem a altitude. Só para não deixar passar, sobre o jogo do Flamengo, acho um aspecto que é bom ressaltar. Além do Flamengo não ter sido uma avalanche, né, o tempo todo, mas um domínio amplo. Sim. E com esse molde de time voltando a dar bons sinais, o Gerson vindo dentro, encontrando com a Arrascaeta, a aproximação do Dela Cruz, um bom jogo. Eu acho que o Gerson, por vezes, só pode fazer a jogada andar um pouco mais rápido, né? Ele é um jogador que às vezes trava um pouco o lance. O Flamengo, quando encontrou mais jogo por dentro, hoje teve uma participação muito boa no jogo e que vai muito além dos dois gols, que é do Pedro. A participação do Pedro na construção das jogadas hoje, porque tinha uma cobrança sobre ele, de que além das finalizações, às vezes ele não é um jogador que pressiona tanto, que defende tanto e que não vinha tendo tanto essa participação na construção, na elaboração das jogadas. E hoje ele foi muito presente nessa etapa do jogo. Acho que foi um aspecto muito positivo do jogo hoje. Eu vou te falar um que eu achei negativo, né? Sim. Para dizer algo. Achei o Arrascaeta um pouco abaixo do normal dele. Tecnicamente, em termos de acerto, né? E não é a primeira vez. Não, ele errou muito hoje, não é um bom momento. Algo que não está acostumado. O Arrascaeta é um cara de muito refino técnico. E hoje ele tecnicamente estava um pouco abaixo do que é o costume dele, né? Porque ele é um jogador que está sempre num patamar muito alto e hoje achei que ele estava abaixo dos outros companheiros no ataque. Acho que tem duas questões. Uma é dele, talvez não seja o melhor momento, não é o melhor momento técnico dele. A outra eu acho que por vezes ele ou recebe a bola muito próximo do Pedro, e aí precisa receber de costas, fazer o giro, e a outra, às vezes, acho que o Flamengo vai estar começando a ganhar um pouco melhor isso, mas ainda tem pouca pisada de área, pouca presença na área. E aí o último passe dele, às vezes ele tem pouca opção de jogador em infiltração para ele fazer essa jogada. Acho que são duas coisas que são ajustes finos ainda dessa forma de jogar que podem melhorar. É isso aí. Deixa eu só ler mais umas mensagens aqui para terminar. Ó. O André Medeiros diz, em uma eventual lesão do Pedro, o Tite vai colocar o Matheus Cunha de centroavante, porque essa implicância tá escrota já. Não sei se é uma implicância, né? Mas de repente o Tite hoje, por tudo que aconteceu, tem outras preferências e talvez ele esteja esperando uma reação do Gabigol nos treinamentos, né? Uma mudança de comportamento, uma mudança de status físico do Gabigol para que ele melhore, evolua, técnico inclusive. Pode ser isso também, né, Grafa? Porque o Gabigol tem que se mostrar. Nos jogos que não entrou bem também, convenhamos, né? Tá sem ritmo. Né? A gente não sabe qual é o critério do Tite aí também para essas escolhas. O tempo que ele ficou parado por conta do problema lá do doping fez muito mal a ele, né? Porque eu me recordo que nas férias ele se preparou bem, né? Para chegar bem fisicamente para os treinamentos para a pré-temporada. E no começo do ano ele não teve a sequência, porque o Pedro começou bem o ano, mas a parada do problema no doping o prejudicou bastante. Ele está nítido sem ritmo de jogo. O último jogo que ele entrou
A gente teve lances que ele definia com tranquilidade, ele estava tropeçando, porque é a falta de ritmo. Só treinar fisicamente é ruim. E eu penso que todo esse episódio da camisa do Corinthians também, mentalmente para ele também não tem sido fácil. Mas hoje era um jogo importante, que ele poderia ter entrado ali alguns minutos, ter mostrado o serviço. Eu concordo com o que o Mansur falou, contra o Amazonas. Hoje o Gabigol não é aquele atacante que entra para... preciso marcar gol, vou botar o Gabigol. Porque ele não está vivendo um grande momento tecnicamente. Ele precisa recuperar ritmo de jogo, recuperar o bom futebol dele. E é só jogando, né? É só jogando. A gente não sabe o que está acontecendo nos treinamentos. A gente não acompanha mais, né, Felipe? Então fica difícil opinar, mas... Pelo que eu vi nos últimos jogos, ele precisa ter ritmo de jogo, precisa jogar. Vamos dar os números do jogo aqui para vocês acompanharem aí de casa, né? Como foram Flamengo e Milionários, o que os números dizem para a gente a respeito desse 3-0. Essa vitória boa do Flamengo no Maracanã, diante de quase 65 mil pessoas. Posse de bola, o Flamengo ficou mais com a bola, né? 60% a 40%. Foram 12 finalizações do Flamengo, 9 do Milionários, 6 do Flamengo no alvo, no gol, e 3 do Milionários, 6 escanteios cobrados pelo Flamengo contra 1 do Milionários, 10-12 em faltas cometidas, 2 impedimentos do Milionários, nenhum do Flamengo. Mudando a página, passes trocados, 636 do Flamengo, número alto, né? 424 do Milionários, a precisão de 89, bom, né? Bom número do Flamengo, 89% contra 80% do Milionários. 23 desarmes do Flamengo, esse número chama bastante atenção, né? 23 desarmes do Flamengo contra apenas 14 do Milionários. O Milionários tomou um cartão amarelo, né? O Flamengo nenhum. E tivemos uma expulsão do Bruno Henrique no finalzinho. O Bruno Henrique acabou sendo expulso, a gente fala já já. Vejam que no mapa de calor, né? A parte mais vermelha ali no ataque do Flamengo, mas nos lados do campo, muito, né, Grafa? Pelo lado direito ali com o Gerson, com o Varela, né? Que jogaram pelo lado direito ali. O De La Cruz, que cai por ali também com certa frequência. E o lado esquerdo também, né? Que manteve com o Everton Cebolinha, que está muito ativo. A bola passa sempre pelo pé dele. O Arrascaeta cai por ali também. O Flamengo jogando muito pelos lados, tentando abrir a defesa do Milionários, pressionando e conseguiu os 2 gols no começo do jogo, que deram tranquilidade para esse placar. Número interessante nos passes, 78 passes certos em 81 tentados do Léo Ortiz. É um número alto, uma característica né? muito forte dele. Uma das grandes qualidades do Léo Ortiz é o passe, a saída de bola, a boa leitura. Bastante passe também, né? Sim, é um time que tenta jogar no chão. Bastante passe. Normalmente as equipes que jogam o Flamengo no Maracanã, acho que poucas têm um volume tão alto de passes assim. Embora não tenha conseguido fazer muitas vezes no campo de ataque, né? Muitas vezes o Flamengo já conseguia pressionar e roubar a bola. Aqui mais na zona intermediária ali, né? Exatamente. É isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que aconteceu também no jogo do Botafogo. Porque o pote 2, com certeza. Bolívar 13 pontos, Flamengo 10, Palestino 7, Milionários 3 aí. Segunda Libertadores seguida fechado. Que o Bolívar passa, hein? Passou na última no grupo do Palmeiras. Mas passou em segundo, Passou em segundo, mas brigando com o Palmeiras até o fim. E o Bolívar agora passa quartas. em primeiro. O Bolívar mas pode ser Palmeiras, pode ser Atlético Mineiro, pode ser River Plate. E Fluminense. Pode ser o Fluminense. Eventualmente é São Paulo se passar em primeiro. Se o São Paulo passar em primeiro. Uma coisa que eu acho, William, sobre a perspectiva do Flamengo, é que eu tô com o Calçade quando ele fala assim, esse 3-0 não pode apagar a imagem de que esse Flamengo precisa evoluir. Claro. Eu acho que é muito pelo que o Flamengo pelo que o Flamengo investe, pela qualidade que tem, a gente viu nos últimos jogos de Libertadores. Só que quando eu olho também para esse Flamengo, eu acho que quando o Flamengo tropeça contra o Palestino, estava até vendo aqui, dia 7 de maio, a gente sentou aqui e falou muito do que não estava acontecendo do trabalho do Tite. Sim. Não é que o Tite não sabe mexer peça, não serve para esse time, não é isso. A gente nunca precisou subir um tom aqui para agradar quem, sabe, acaba sendo um pouco oportunista de resultado, que hoje deve achar que está tudo ótimo. E talvez não esteja tudo ótimo ainda. Mas eu vejo que até ali, para mim, era um trabalho. E aí, naquele dia 7 de maio, ficou aquela coisa, aquele papinho, né? Não, porque se não ganhar do Corinthians, é o Maracanã, não vai chegar nem no jogo contra o Bolívar. Ficou aquele papinho. Foi aquela semana. Internamente, você acaba se cercando para tentar entender e vai falar com as pessoas. E o retorno que se tinha todo mundo entende que a coisa não está funcionando. Só que, ao mesmo tempo, também há um diagnóstico muito claro, se dizia, da comissão, que eles entenderam o que não está funcionando, o que foi proposto até ali. Acho até que esticou demais a corda, até 7 de maio. De um Tite que teve muita tranquilidade, uma tranquilidade até então inédita para um Flamengo, porque o Flamengo das últimas temporadas é mundial.
é Supercopa, é Recopa, tem sempre um jogo grande, tem sempre uma decisão. O Tite chegou tranquilo até a fase de grupo da Libertadores. Até dia 7 de março que ele insistiu. Depois do dia 7, que tudo que a gente falou aqui hoje de Alan, de De La Cruz voltando para ser o segundo homem, para jogar de frente, de Gerson vindo da direita para dentro, funcionando muito mais com medo que exatamente o ponta que o Tite tinha ali antes. O Cebolinha na dele, não precisando sacrificar para acomodar o Bruno. O Cebolinha é sacrificado no primeiro tempo contra o Palestino. Vai para a direita, que não é a dele, para acomodar o Bruno na esquerda, que não funcionava, né? Nem o Bruno próximo do ataque. Então, a partir dali tem uma mudança que é exatamente isso. O De La Cruz chegou a fazer do Arrascaeta. Ele caindo entre linhas de costa, que já tem uma certa dificuldade para girar ele. O De La Cruz começa a jogar de frente. O Alan vem bem, porque o Pulgar está machucado. O Gerson já fazia da direita para dentro. No jogo contra o Corinthians, não é nem o Arrascaeta ainda, que para mim eu acho que merece um tópico de consideração de debate que não está bem. Era o Lohan, foi muito bem ali contra o Corinthians, depois o Arrascaeta no jogo seguinte. Então, a partir dali é um outro trabalho para mim. E esse trabalho, eu olho para ele acreditando que pode ter uma perspectiva melhor do que foi o trabalho até o jogo contra o Palestino. Então, se o Flamengo, que tem que evoluir sim, e que pode pensar o que vai fazer a janela com o dinheiro do Fabrício Bruno. O lance para mim hoje, o Calçade lembra, o lance do Davi, se eu não me engano foi o Calçade ou o Pedro, não sei se foi o Zinho, que sinalizou que o Davi sinaliza que tinha um caminho ali para o Tite, né? Na faixa lateral. O Davi quase pede para ir fazer ali o corredor. Aquilo ali é didático, tá faltando alguém ali. Com janela, com tudo mais, eu acho que a perspectiva ela pode ser interessante. Não é que a temporada é boa até aqui. Só que do recorte do Palestino depois, onde se identificou o que não estava bem para cá, você tira o cansaço ali, acho que tem que se pontuar, a oscilação do jogo contra o Amazonas. É um Flamengo que ele está te dando um pouco mais de sinalização positiva do que deu até o jogo ali com o Palestino. A questão é a consistência, né? Porque se a gente pegar o recorte do ano, da temporada, a primeira ideia do Tite para esse Flamengo era um Flamengo sem um ponta pela direita. Era o De La Cruz na direita, pro Gerson jogar por dentro. Aí o Flamengo não começa da melhor forma, o Gerson se machuca, aí o De La Cruz por dentro, com o Luiz Araújo na ponta, o Flamengo faz o Campeonato Carioca muito forte. Mas sempre entra a ponderação, que era o Campeonato Carioca. Vem os jogos mais competitivos depois do estadual, já de maneira concomitante com a Libertadores, e esse modelo se mostra engessado, estagnado. O Flamengo não conseguia evoluir. Então ele volta para a ideia original, mas invertendo o Gerson com o De La Cruz, usando o Gerson na direita, onde ele usou quando ele chega no Flamengo, né? Em outubro do ano passado, quando o Tite chega, o Gerson joga pela direita e joga bem. E o time responde bem. A questão é, se ele vai responder bem de novo, como havia respondido a primeira mudança, em algum momento voltar a ser previsível dentro do olhar dos adversários, ou se ele vai conseguir ser constante nessa evolução. E eu acho que isso passa por uma questão fundamental também na temporada do Flamengo. Porque ela é tática, né? Evidentemente, o trabalho demora para andar, mas ela é física, né? O Flamengo perde muitos desses jogadores importantes nesse começo de temporada, cada um volta num instante, cada um num estágio físico. O Flamengo teve muito pouco os seus melhores jogadores do meio-campo no 100%, todos eles na mesma fase. E agora vem Copa América, um fica fora, outro... Sabe quando é que esse grupo vai voltar, Então, acho que esse é um ponto central para esse trabalho andar de maneira mais perene, ou para o Tite ter a oportunidade de fazer o trabalho andar de maneira mais longeva. Você agora pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas em que você vai ter esse cenário que o Zupac citou. Você não vai ter esse grupo reunido ali, ganhando rodagem, ganhando entendimento, aquela coisa de estar quase no piloto automático. Sim. Agora parece que a coisa está minimamente encaixando. Semana que vem já não estão juntos. Já não estão juntos, porque já vai ter Copa América. Só né? De La Cruz e Arrascaeta já não estão. Então, assim, isso já... E vai ser necessário jogar e competir. O Calçade chamou, vou dar prioridade para ele, que daqui a pouco o Calçade tem que deixar lá o Maracanã, porque daqui a pouco as luzes vão apagar. Eu passo para você. Vai lá, Calçade. Eu tô vendo aqui, o Alberto Gameiro, o que ele tá, a coletiva dele, o que ele tá explicando, né? Inexplicável. Para um time que tá numa crise violenta. Eles aqueceram 40 minutos, meu. Eu falei, nossa, esses caras não vão conseguir andar, né? Tanto que eles aqueceram. Mas tem um lado aí que é do futebol, aí vale para todo mundo, né? Só do futebol brasileiro, mas... de hoje até a volta da Libertadores, a gente está falando das oitavas, claro que a gente vai ter o sorteio agora, semana que vem, então todo esse período que eu vou citar, nós vamos conviver com os próximos adversários dos clubes brasileiros. São 75 dias até voltar a Libertadores. Temos junho inteiro, julho inteirinho, volta lá na segunda semana o jogo de ida, segunda semana de agosto, o jogo de volta na terceira. Então, assim, é uma eternidade, né? No futebol sul-americano, especialmente no brasileiro, 75 dias para o bem e para o mal é uma eternidade. Você pode se
ter uma equipe completamente diferente, ela renovada, pode acontecer, porque vem janela, o Flamengo, ao que tudo indica, já vai perder um jogador, que é o Fabrício Bruno. Como é que vai ser? Fica do jeito que está, contrata jogador, e pode vir um lateral, como é que o Flamengo vai lidar com isso? Então, é preciso melhorar o rendimento da equipe, em alguns momentos ser mais contundente, né? Circular bem a bola, o Flamengo tem passadores maravilhosos, De La Cruz, o Gerson, Rascaeta, e um finalizador que está iluminado, que é um cara que pode levar a equipe bem à frente na Libertadores. Mas muita coisa pode mudar para o Flamengo e para os seus adversários até a volta da Libertadores da América. Pode falar, André. Não, é só a constatação de que o Flamengo vai ter que se virar para continuar melhorando e competindo sem os seus principais jogadores. Isso já se sabia há muito tempo, mas vai chegar essa realidade agora em que já se sabe que o Flamengo está classificado na Copa do Brasil, na Copa Libertadores, perdão, e o Campeonato Brasileiro vai prosseguir de um jeito ou de outro, com outros times afetados, mas é complicado, né? O que vinha sendo feito, de certa maneira, naquela semana decisiva, Corinthians e Bolívar, em que, sei lá, um empate no Maracanã poderia ter um efeito devastador, a comissão técnica poderia não estar aí mais. Tá? Agora vai chegar o pior. É agora o pior. Não passou o pior. O pior é agora, porque o elenco vai ser muito modificado e a exigência, a cobrança vai continuar. Vamos lá, vai perder a Rascaeta, vai perder De La Cruz, vai perder Vinha, vai perder Pulgar, Varela. Tem 5 já. O Evanilson na seleção brasileira ele vai ser avaliado. Não se sabe se pode ser cortado. O Pedro é uma possibilidade no radar do Dorival. O Fabrício Bruno vai embora? Vai embora. Daqui tem 6, podem ser 7. E a gente está falando de titulares, certo? Sim. O Pulgar hoje não é titular, o Alan está voltando, mas era titular até... Do meio campo titular vai ficar o Gerson. O menor problema talvez seja o Alan. Ayrton Lucas sentiu lesão, exatamente. Vinha vai para a seleção, fica sem lateral. Sim. Então é o impacto. Olha... Tem como. O Tite vai falar daqui a pouquinho, já está chegando lá, terminou a coletiva. O Gameiro acabou de explicar. Eu não sei se ele explicou, se ele convenceu alguém. Meia hora. Ele convenceu. Quando fala muito, dá bom dia para cavalo, né, essa história? Talvez ele esteja se explicando pela crise lá, não pelo jogo de hoje aqui. Exatamente, que o jogo de hoje foi desastroso da equipe do Milionários. Só uma coisinha aqui antes do Tite, se o Tite nos interromper, eu volto para o assunto depois. Você queria falar do Arrascaeta, né? Tem um tópico aí, Arrascaeta. Questão física, técnica. Brevemente, até porque o Tite pode pintar a qualquer momento para passar para os depois colegas. A gente traz o assunto de novo. Falamos de 4 jogos, né? Corinthians, Bolívar, Amazonas. Isso. E hoje Milionários. Desses 4 jogos, você teve um bom momento de alguém que fazia aquela função ali, e não foi com o Arrascaeta, foi com o Lohan contra o Corinthians. Depois você tem 3 jogos com bom funcionamento desse meio-campo, não contra o Amazonas, mas os 2 da Libertadores, Bolívar e Milionários. Passam por outros nomes, não pelo nome que quase sempre estava posto sobre a mesa, que era chover no molhado. Apesar de tudo, o Arrascaeta é bem. Quando o time não é bem, o Arrascaeta é bem. Quando o time é bem, o Arrascaeta é melhor. O Arrascaeta não vem bem. Faz tempo. E acho também que já é algo que o Tite deve estar monitorando. Tem um menino como o Lohan para fazer ali exatamente. Não sei se o Tite vai alterar alguma questão de funcionamento do time, mas mantendo o que ele fez nos últimos 4 jogos, o Lohan faz do Arrascaeta. Não precisa, talvez, mexer muito. Agora, é preocupante porque o Arrascaeta, desde o ano passado, quando ele volta da Copa do Mundo, sempre existia um ponto de interrogação. Era para ter feito uma cirurgia que não fez, não corrigiu, estava sempre se prejudicando, ficou quase 45 dias fora ali por volta de abril, depois um pouco mais à frente, época de mata-mata de Libertadores, aquela coisa, vai voltar, não vai, mata-mata de Copa do Brasil, também teve lesão. Hoje ele não passa pelo melhor momento físico técnico dele. Você lembra então, no outro ano, na final contra o Palmeiras, que ele ficou uns 40 dias também parado, a questão física dele é sempre uma preocupação. E a volta de lesão sempre demanda um tempo maior para ele. Esse funcionamento todo, o quarteto do meio de campo que a gente falou, passa muito pelo Alan, fazendo muito bem a dele, não tinha ainda talvez despontado no Flamengo, De La Cruz, esse se chovendo molhado, o Gerson, mas não passa pelo Arrascaeta. Hoje até um pouco, passa muito pelo Cebolinha, nessa era Tite, hoje não passou tanto, acho que muito pelo jogo que não aconteceu ali pela esquerda. O Pedro, 21 gols, se não me engano, 27 jogos, 27. Agora, o Arrascaeta, que sempre é aquela coisa que fica meio óbvio falar, tem um ponto de interrogação ali. Mas hoje um pouco mais ligado. Até o gol do Pedro sai de uma pressão inicial do Arrascaeta. Ele tenta finalizar mais fora da área, tenta participar um pouco mais
embora a fase técnica não responda. Então, eu vi um Arrascaeta um pouco mais voluntarioso. Mas eu vejo também que há no funcionamento do Flamengo, principalmente no funcionamento anterior com 2 pontas, uma maneira de jogar que não favorece tanto um meia com as características dele. Então, o jogo do Flamengo deixou de ser associativo por dentro. E hoje a gente já percebe mais com a incorporação do Gerson. muito perto dele, né? Exato. O Gerson chegando mais, o De La Cruz enxergando o jogo de trás. A tendência é que o Arrascaeta cresça de produção. Mas eu concordo com o Pedro. Não é uma boa temporada do Arrascaeta. Tecnicamente falando, ele está abaixo do que já jogou no Flamengo e há funcionamento do time, a parte do atleta. Eu vejo que as duas coisas podem confluir se o time passar a jogar mais por dentro, ter mais gente no meio e, ao mesmo tempo, o Arrascaeta conseguir, nesse momento, uma resposta física melhor. Para eu poder liberar o Calçade, que daqui a pouco tem Tite, queria ouvir o Calçade também sobre o Arrascaeta. Bom lembrar que o Arrascaeta não terá descanso, né, Calçade? Tem a Copa América aí que a gente acabou de citar. E ele quase nunca tem descanso. Quase nunca. Esse é um ponto importante, né? Assim, como é que os jogadores vão disputar a Copa América, até onde vai ser, no caso do Arrascaeta, a seleção uruguaia, pode ser que ela avance bastante e desfalque muito o Flamengo e também tem uma sequência aí de muitos jogos, né, com pouco espaço, mas é algo que ele já está acostumado. Então vamos ver o que será o Flamengo e os outros também, vale para todo mundo. O que as equipes, como elas estarão para as oitavas de final. E deixa eu dar, olha aqui, a Denor está lá já sentado, respondendo, então eu me despeço. Um abraço. Bom, boa atuação do Flamengo. Para começar, é isso que eu falo. Flamengo jogou bem, tem que ser elogiado porque criou chances, tem que ser elogiado porque venceu por 3-0 e poderia ter sido até 6-0 pelo que jogou o Flamengo, pelo que atacou o Flamengo, pelo que criou o Flamengo. Agora, é claro que a gente tem que analisar também o adversário, tá? É o último colocado do grupo, é um adversário fraco, é um Milionários que não ameaçou ninguém nesse ano na Libertadores, tá? É um Milionários que tirou ponto do Flamengo lá na Colômbia de uma forma muito infantil, na minha opinião, que o Flamengo tinha um jogador a mais e o Milionários ainda conseguiu empatar o jogo. Agora, claro que tem que se elogiar a atuação do Flamengo. Por quê? Porque essa atuação do Flamengo hoje, ela motiva o time para a fase final. Agora, o que eu digo aqui, ó, nessa descrição aqui, é uma verdade. Não dá para essa vitória, que eu vou falar sobre essa vitória, vou falar sobre a excelente fase do Pedro, tem que bater palmas para o Pedro, vou falar sobre o Gabigol, que nem chance tem recebido mais e não merece receber chances por enquanto. Agora, é uma decepção e não pode se esconder que é uma decepção o Flamengo não ser primeiro de um grupo que o Bolívar é o líder, pessoal. Isso aí, é claro que eu não vou falar aqui. Eu não vou falar, nossa, que campanha maravilhosa do Flamengo, que campanha excepcional na primeira fase. Não. A primeira fase da Libertadores do Flamengo não foi boa. A atuação hoje foi boa, a atuação hoje foi convincente, contra o fraco Milionários, mas foi convincente, até porque, vamos lembrar, o Flamengo contra o patético Palestino perdeu fora de casa sem jogar nada. O Flamengo contra esse fraco Milionários deixou o Milionários empatar com um jogador a menos em campo lá na Colômbia. Então tem que lembrar do passado recente dessa primeira fase da Libertadores e criticar. Tem que criticar esse passado sem criticar a atuação de hoje. Porque ficar em segundo lugar num grupo que tem o Bolívar é péssimo. Agora, para a condição que ficou, Flamengo ameaçado até de não passar, é um alívio. Agora, vale lembrar, Flamengo sendo o segundo do grupo, Flamengo sendo o segundo do seu grupo, ele pode pegar na próxima fase. Para também o torcedor não falar, ai, pilhado, mas você está criticando. Estou criticando a campanha. A campanha não é boa. A atuação eu vou falar já já. Eu abri a live falando que a atuação de hoje foi boa, que a atuação de hoje foi convincente, que vale elogiar. Agora, a campanha do Flamengo não é nada boa. Não é nada boa. Flamengo pode pegar na próxima fase Palmeiras, Flamengo pode pegar na próxima fase Atlético Mineiro, Flamengo pode pegar na próxima fase
River Plate. Flamengo pode pegar na próxima fase o São Paulo. A campanha não foi boa. Ser segundo lugar de um grupo que tem o Bolívar como líder é decepção, sim. Tem que ser questionado, sim. Mas a atuação de hoje e a atuação contra o Bolívar, elas dão uma motivação a mais para esse time do Flamengo. Elas mostram para esse time do Flamengo que se esse time do Flamengo não tiver medo de atacar, se esse time do Flamengo não ter medo de levar gol, ele pode ir muito longe nessa Libertadores. Chega do Flamengo burocrático de fazer um gol e retrancar. Chega de um Flamengo burocrático com medo de jogar. Esse Flamengo que o Tite tentou esboçar nesse começo de Brasileiro de Libertadores tem que acabar. O Tite finalmente percebeu que esse Flamengo tem que fazer gol e continuar atacando, continuar marcando pressão, continuar criando, como foi hoje. Era para ser 6-0. O Pedro teve uma bela chance que o goleiro fez uma defesaça. Cebolinha fez uma bela jogada no segundo tempo também, que poderia ter sido gol. Era para o Flamengo ganhar de 5-6-0. Mas que o Flamengo jogue assim a partir de agora. Criando sem parar, jogando sem parar. Galera, eu peço que... Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, que a imprensa aí rasgou elogios ao Flamengo, né? Falou sobre a atuação que foi muito boa, né? Venceu aí o Milionários por 3-0, jogando bem e tinha chance de fazer muito mais gol durante a partida, né? E com isso aí a torcida saiu satisfeita no Maracanã, né? Se não me engano deu 65 mil pessoas que assistiram, né, no Maracanã. Sempre vem dando esse tanto de público, né? Porque o Flamengo sempre enche a casa do Maracanã. Então a torcida voltou alegre, né? Claro que o resultado dos 3 gols foi no primeiro tempo e o segundo tempo foi um pouco mais abaixo do que o primeiro. Porém, teve algumas chances que o Flamengo poderia ter feito e o goleiro acabou ali, né, fazendo a defesa e não deixando o Flamengo ampliar. Mas é isso. Os últimos jogos do Flamengo vêm sendo de vitórias, né? Flamengo, se não me engano, são 5 ou 4 vitórias consecutivas aí, né? Contando o Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. E o Flamengo vem só evoluindo cada vez mais com esse jogo mais ofensivo, né? E Tite perdeu aquele medo de botar o time mais para frente e deixar o time recuado, ganhar de 1-0, empatar, né? O Flamengo tem outra postura agora, jogando mais ofensivo e assim fazendo mais gols por partida, né? E isso é essencial, né? O Flamengo poderia ter passado em primeiro, mas era muito difícil o Palestino vencer o Bolívar lá na altitude, lá vencendo fora de casa. Então é isso, o Flamengo passou, se classificou para as oitavas. Segunda-feira vai ter o sorteio, né? Nós vamos aqui colocar o sorteio para vocês, então fique atento que nós aqui noticiar tudo para vocês, quem vai ser o adversário do Flamengo, como que vai ser, tudo isso. Então não perca nada aqui no canal, já se inscreva aí, dê seu like, se inscreva no canal para não perder nada aqui no canal. Agora valeu e até o próximo vídeo.